Hoje eu vou mostrar para você como criar mapas de destaque usando o Photopea, Photoshop Online, seguindo sugestões que vocês deixaram aqui nos comentários. Eu espero que seja útil e você vai conseguir chegar em resultados como esse que são sensacionais, principalmente quando você precisa trabalhar com planos maiores e pensar em macro áreas. Então fica aqui comigo que hoje vai ser rápido, mas com certeza muito produtivo. E se você me acompanha aqui já há algum tempo, seja bem-vindo novamente, assim como se você é novo por aqui. Muito feliz com a presença de todos. Eu sou a Michelle, fundadora aqui do Help Arc, que é o nosso ponto de contato, nossa comunidade, onde a gente cresce junto, aprende junto. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, curte, me diz aqui nos comentários o que você gostaria de ver por aqui, que eu tô sempre lendo e sempre vou colocando na lista, os vídeos vão aparecendo conforme o cronograma aqui do canal. No final, hoje eu quero dar alguns informes importantes também, caso você já me acompanhe aqui e caso você esteja começando agora, é importante para saber o que vai vir por aí, né, nos próximos meses e vídeos. É isso, bora pro vídeo? Como sempre, vamos juntos? Hoje eu vou mostrar como que eu criei esse mapa, que tem uma ideia muito simples. Mostrar dentro de uma área macro, que essa área cinza, pontos focais onde o projeto ou o estudo de viabilidade, ou seja, o que você estiver desenvolvendo nesse momento, ele vai se pautar. Então a gente tem toda essa área que compreende esse retângulo de 16 por 9 e a gente puxa somente com destaque os pontos onde a gente está pensando em propor coisas. Isso não quer dizer que vão ter coisas em toda essa grande área, mas quer dizer que ali a gente pretende colocar em uma área espaços voltados à cultura, em outros espaços voltados à área urbana de esportes, outro a gente se pretende pautar em cultura, e não que essas coisas elas sejam separadas e que não possam aparecer nas outras, porque a gente tem uma área muito grande, mas é só como se fosse um estudo de macro possibilidades. E aí vou mostrar passo a passo o que foi feito partindo do começo. E aí, como vocês já estão acostumados por aqui, vamos mostrar esse breakdown. E aí, para fazer isso, eu preciso realmente apagar tudo. Coisas que eu tenho que pontuar. Primeira coisa que vocês vão precisar fazer é trazer uma imagem para o Photopea. Eu estou usando o Photopea nesses vídeos por enquanto para mostrar possibilidades como foi pedido. Como eu já comentei aqui em algum vídeo, é muito similar, né? Então, assim, é a mesma coisa, se a gente for parar pra pensar, do que eu já sempre mostro, mas eu vou focar em nomear, assim, né, o local onde eu tô fazendo essas representações. Então, tanto esse vídeo quanto o vídeo posterior, eu vou trabalhar no Photopea. Então, se você tem interesse, já fica aí de olho que na semana que vem também tem vídeo usando essa ferramenta, só que para outra possibilidade, que é trabalhar com imagens renderizadas. Enfim, mas vamos lá. Primeira coisa, então, é trazer uma imagem da malha que você vai trabalhar. Nesse caso, eu peguei uma cidade aleatória, que aqui para esse vídeo foi Angra dos Reis, no Rio, mas que poderia ser qualquer outra, né? Vai depender do que você precisa trabalhar. Então, eu peguei uma imagem lá do Google Earth Pro, o programa, que é free, você pode baixar no seu computador, ou você pode pegar do Google Maps, você pode pegar de qualquer outro programa que te possibilite retirar essas imagens. Aqui, eu costumo gostar bastante do Google Earth Pro e do Google Earth como um tal, como geral, enfim, como um todo. Gente, eu tô meio gripada, então, assim, pode ser que algumas coisas venham meio assim, então relevem, por favor. Mas, enfim, porque eu costumo gostar bastante da qualidade. Então, essa imagem, eu exportei ela com a maior qualidade que tem. Eu já mostrei vídeo aqui sobre o Google Earth, e então, se vocês quiserem dar uma conferida também, inclusive de como criar animações usando ele, eu animei, acho que um vídeo de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim, é bem bacana as possibilidades que a gente tem lá. E vocês conseguem salvar a imagem indo em arquivo e salvar a imagem lá, salvar como imagem. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, me contem que eu posso trazer um vídeo só disso. Mas só para hoje não ficar muito longo, eu vou só ensinar a parte aqui do Photopea.
Então, vamos lá. Depois de pegar essa imagem, eu dupliquei ela. Eu sempre duplico, porque eu não gosto de criar designs destrutivos. Acho que ninguém gosta. Então, se eu tiver que voltar, eu tenho aqui essas bases. Mas aí, depois de fazer isso, eu ocultei essa base aqui que eu não vou usar. E a outra base que eu criei, eu coloquei ela em preto e branco. Para fazer isso, vocês podem usar tanto o filtro, quanto vocês podem vir em imagem, ajustes, matriz de saturação, diminuir toda a saturação e aumentar a luminosidade até deixar no tom de cinza que vocês querem, né? Porque como ele vai ficar muito escuro, você vai aumentar a luz, ele vai ficando cinza mais claro. E aí, é isso que eu fiz. Eu usei essa base aqui ainda para algumas coisas, aí vocês vão entender por que ela tá aqui. Eu vou ligar essa segunda aqui para vocês entenderem o que eu fiz depois. Então, depois de deixar essa base, realmente o background cinza, preto e branco, só que mais pro cinza, eu fiz um recorte de onde eu iria trabalhar. Para fazer esse recorte, você pode simplesmente fazer esse desenho mesmo, porque você vai ter realmente uma base que você vai usar, ou então você pode estipular alguma coisa que você queira fazer. No meu caso, foi isso que eu fiz. Então, eu mantive essa base aqui, o Layer 1, e eu fiz esse desenho sobre. Você não precisa fazer esse desenho. Eu preferi trabalhar com ele porque eu conseguia fazer ajustes sólidos para eu conseguir entender qual que era a região que eu ia pegar. Então, eu peguei e fiz isso. Depois eu vim, selecionei. Aí, para selecionar, você tem que estar na camada. Você usa a varinha de seleção. E aí, quando eu selecionei, eu inverti essa seleção e apaguei, voltei na camada da imagem e apaguei o oposto. Ou seja, você vem aqui, dá um W, vem selecionar, inverso, e aí vocês percebem que ele vai marcar tudo que está fora do vermelho. E aí eu apaguei tudo isso aqui. Simples assim. Dei um delete. Só que aí você tem que estar na camada que você quer apagar. No caso, seria essa, por exemplo. Aí você vai ficar só com aquele fundo. E aí foi isso que eu fiz. E assim eu consegui criar essa parte aqui, que eu vou apagar para vocês verem. E aí essa daqui já morreu, porque eu fiquei só com a cinza. Dei um Ctrl D para tirar a seleção. E eu vim em imagem ou em editar, que eu vou me lembrar, foi em editar. E eu tracei esse demarcador. E aí eu coloquei ele branco, coloquei ele no centro, se eu não me engano. E aqui no tamanho você pode colocar de acordo com o que você prefere. O meu ficou aqui, ó, esse tamanho todo. Toda essa parte branca foi um demarcador. E aí, beleza, esse foi o processo. Só que essa imagem tem uma peculiaridade. Ó. Quando a gente liga essa daqui, a gente percebe que essa parte aqui é mar. É uma área de oceano. Então, eu não faria sentido deixar isso apagado, né? Então, o que eu fiz? Marquei tudo isso e coloquei uma textura mais lúdica. E embaixo eu coloquei uma base. Só que primeiro eu trabalhei com essa base. Então, vou desligar aqui para ficar mais fácil. Eu fiz toda essa base aqui, inclusive essa daqui de cima também, que eu esqueci de comentar, usando o laço poligonal. Porque foi o que eu achei mais simples e mais rápido para o que eu queria mostrar, que é um estudo inicial simples. Não é um ajuste tão fino quanto poderia ser se a gente estivesse fazendo um produto final, mas você pode usar essa mesma ferramenta, só que com um pouco mais de precisão, se você for fazer um mapa para entrega de TCC, para entrega de projeto, enfim, a ferramenta pode ser a mesma, só que você vai ter que chegar um pouco mais, ó, quando vocês verem aqui, ó, a minha precisão, ela não é tão alta, porque não é o meu intuito. Mas você consegue pegar o laço e fazer isso aqui com a máxima precisão possível. Só que como a escala que eu estava trabalhando era muito grande, isso não faria tanta diferença para o que eu queria representar. Entendem? Vai variar do que você quer, do que você espera e do que você precisa entregar. E é isso. Coloquei esse fundo. Depois, eu selecionei esse fundo, tem que estar sempre na camada, gente. Lembrem disso, eu sempre falo. E eu vim aqui, ó, nesse ícone, que é essa bolinha que tá meio a meio, né? Que é, ou então, se você quiser saber o nome, é nova camada de ajuste. Eu vim aqui e preenchi com padrão. E aí, vocês vão ver que vai vir sempre no padrão base. Vocês vão abrir aqui na setinha e escolher o que vocês tiverem baixado, ou no caso, criado, né? Eu já mostrei aqui como que cria padrão. Também não vou voltar para não se estender, mas é esse o processo. E aí, o padrão que eu inseri foi esse aqui, que eu vou chegar um pouco mais próximo para vocês terem uma noção, que é um padrão meio assim, de ondinhas.
para dar uma ideia assim mais lúdica de mar. Mas aí a base é essa. Depois disso, eu precisaria entender e representar quais seriam esses setores, assim, esses setores macro. Eu queria cultura, eu queria esporte e eu queria, que eu não me lembro, possivelmente seria education. Mas vamos lá, deixa eu mostrar para vocês os textos. Ela tá igual, mas assim, essa área aqui é educacional, tá, galera? Acontece, porque a gente vem fazendo, só que aí a gente tem que perceber que a gente tem 2 áreas culturais. Aí a gente vem aqui, seleciona, são coisas que acontecem no dia a dia, que é assim mesmo, a gente vê a questão e já resolve na hora, até para passar para vocês. Então, para ajustar isso aqui, vocês vão selecionar a camada que tá aqui, vir aqui com T ligado, que é o texto, só dar um clique que ele vai abrir. Então, aqui eu vou colocar a área educacional urbana e como vocês viram que ficou aqui um pouco para dentro, eu vou dar um V, que é de mover, selecionar aqui e afastar. E é isso. Simples assim. Aí aqui, ó, nesses trechos, assim, mais longitudinais, eles são voltados para arborização. Que vocês vão ver que são árvores muito grandes. Mas é porque a ideia é mostrar que ali vai existir uma massa arbórea. Não que vai ser desse tamanho, porque não vai ser desse tamanho. Aí eu vou ligar para vocês verem, ó. Toda essa área aqui, ó, teria arborização. Arborização no tamanho real, não nesse tamanho aqui. Mas para você fica muito mais claro, com certeza, ver isso nesse tamanho, que é grande e que representa o que eu quero passar enquanto macro plano. É isso. Aí depois de fazer isso, eu fiz mais algumas coisas. Existiam alguns pontos onde eu poderia fechar e colocar essas áreas que eu falei lá desde o começo, né? Que não seria toda essa área que teria cultura. Então, eu peguei e fiz essas bolas brancas. Para fazer isso, vocês podem vir aqui, ó. Onde costuma vir um retângulo, mas vocês pegam um elipse, só arrastar. E aí vai criar. Criou na cor preta, mas vocês podem vir aqui e mudar para a cor que vocês quiserem. E aí depois vocês podem trabalhar com degradê, vocês podem fazer, assim, muitas coisas. Inclusive mudar o tipo de degradê, né? Porque, por exemplo, eu preferiria alguma coisa que não fosse linear. Por quê? Porque a minha imagem, ela já é meio que circular, né? Então, não sei. O linear, eu acho que ele não seria a minha primeira opção para esse caso. Eu pensaria em algo radial, mas eu melhoraria esse distanciamento entre onde que ia estar esse gradiente ou não. Mas enfim, esse é o processo que vocês precisariam fazer para criar essa fórmula. E eu posicionei e mexi na opacidade. Foi só isso. E aí, vamos lá. Próximas coisas que eu fiz foi pontuar o que ia ter ali. Por exemplo, ali também seriam áreas passíveis de caminhada. Então, eu coloquei um ícone que representasse isso. Para trazer esses ícones, que eu acho que eu esqueci de falar, é o processo que eu sempre falo de baixar o PNG e trazer para cá. Ou então, se você tiver algum jogo de pincéis, né, no caso os brushes, que vocês digitam B, já vai vir para ele. Se você tiver algum jogo de pincel aqui, ó, que tenha mais coisas, igual eu tenho, um de pessoas, vocês podem trabalhar, né? Vocês vão mexer aqui no tamanho, mas vocês podem colocar ele assim. Só que a gente tem que criar uma camada para isso. E aí vocês podem colocar essa pessoa dessa forma também. Pode ser brush, assim como árvores também poderiam. Vou mostrar aqui para vocês que nos que eu carreguei aqui, vocês podem ter maciços de árvore, várias coisas que vocês poderiam usar, ó, só com um clique aqui, porque tá com uma cor cinza, mas vou colocar numa cor preta, só pra gente, ou vermelho, assim, só pra gente ver. Que a gente poderia colocar e que não precisaria baixar um PNG. Eu usei tudo aqui PNG, então eu tenho já na minha biblioteca, eu só arrastei pra cá. Mas se você não quiser trabalhar com nada disso, você pode trabalhar só com pincéis. Pode ser que o seu computador não venha, que o Photopea não venha com todos esses pincéis, né? No caso, pode ser que venha só esse default. Aí você tem que baixar pincéis, você consegue baixar gratuitamente em alguns sites, e depois vocês arrastam ele para cá, que ele vai carregar aqui automaticamente. Eu já mostrei isso por aqui também, tem um vídeo só disso, mas explicando assim de forma mais sucinta, esse seria o processo. Aí vamos lá.
Para finalizar, eu fiz só mais uma coisa. Eu inseri setas. Setas que mostrassem alguns recortes. A gente trabalharia nesse recorte, nesse e eventualmente nesse aqui futuramente, né? E aí, basicamente, foi isso. A partir disso, a gente consegue apresentar algumas ideias. Ideias que são iniciais, mas que para macro projetos ou para traçar diretrizes, quando a gente conseguir tangenciar essas informações com outras informações relativas a uso e ocupação do solo, gabarito, como que a população ali ela se caracteriza. Quando a gente consegue fazer essa correlação entre as informações, a gente consegue mostrar que essa ideia aqui seria interessante ou não, porque ela vem de um estudo prévio. E é isso. Eu mostro muito aqui sobre essa parte de representação gráfica. Eu não falo tanto da parte prévia, embora eu esteja, né, mudando um pouquinho isso, porque eu acho que é importante também, porque eu sempre falo, né, não há representação mais bela que salve decisões de projeto não tão boas. Então, tudo tem que partir de uma base muito bem estruturada. Então, essa representação, ela é para um estudo inicial. Mas quando ela se torna um produto, né, um exemplar final, ela tem que estar embasada em tudo que você estudou. Porque não vai salvar ter uma representação linda, que, enfim, se você não tiver amarrado as pontas lá atrás, né? Assim como eu. E aí, é isso. Eu sempre acho que a gente pode melhorar como que a gente mostra as decisões que a gente tomou. E é isso que eu vou trazer aqui, é o que eu acredito. Eu acho que levar a arquitetura de forma mais simples, assim, é muito importante. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais de processo de projeto, tô com algumas ideias de trazer vídeos assim. Se vocês acharem interessante também, me conta aqui nos comentários. Bom, e se você ficou aqui até o final, eu tenho algumas coisinhas pra falar. Eu tenho estado um pouco sumida e já me desculpo por isso, mas em relação a isso eu tenho algumas alterações que vão acontecer. Em razão da própria vida, da dinâmica de tudo que vem acontecendo, o canal ele vai passar a ter um vídeo por semana, que vai acontecer em algum dia, ainda não defini o dia específico, porque eu quero ver como que vai funcionar. Se você tiver alguma sugestão também de dia que você gosta mais de assistir esse tipo de conteúdo, me conta aqui que eu posso adaptar a isso. Mas, de modo geral, vai ser isso. A gente vai trabalhar com um vídeo longo, que vai trazer sempre conteúdo de muita qualidade. E pode ser que em algum momento apareçam vídeos curtos por aí também, então fiquem de olho. Assim como postagens na comunidade, porque eu sempre quero saber o que vocês estão achando. Vou deixar aqui também o convite para vocês entrarem no nosso grupo lá no Telegram, que eu vou mandar algumas coisinhas por lá também. E para você conhecer o meu e-book, já informando que vem conteúdo novo por aí. Se você tiver algum interesse, já corre lá nas redes sociais para ficar de olho em tudo que tá por vir. E, enfim, muito obrigada por estarem por aqui. Se você ficou até aqui, não deixa de curtir, de comentar, de me contar o que você achou. E também de se inscrever no canal, porque ainda vem muita coisa por aí. Como sempre, vamos juntos. Como sempre, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau.